A chamada saidinha de presos em datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães, Réveillon, Ano Novo, essas medidas estão sendo votadas. E ontem o Congresso Nacional, decidiu, então, dar uma vetada. Isso divide opiniões. O Congresso Nacional, como eu disse, acaba com a possibilidade das saidinhas temporárias dos presos. O Tony Silva tem detalhes de como isso está repercutindo na nossa comunidade, como em todo o Brasil, esta proibição, este vetamento da saidinha. Tony, vamos aí, você está com quem? O que você tem a nos passar com referência a essa saidinha de banco? Saidinha de banco não, essa saidinha temporária aí dos presos nas datas comemorativas aqui do nosso país. Olá, Magela, boa tarde para você, boa tarde para toda a nossa audiência. Exatamente, Magela, um assunto que tem tomado conta, é uma repercussão nacional, essa derrubada do veto presidencial, em que se referem trechos da lei que proíbe a saidinha temporária para pessoas que estão aprisionadas. E isso, como já dissemos, divide opiniões. Nós estamos ao lado do advogado e criminalista Dr. José Antônio Cantuário, que vai nos tirar algumas dúvidas. Doutor, um caso que, como já falamos, divide bastante opiniões em todo o país. De que forma esta derrubada deste veto impacta no sistema? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado primeiramente pela oportunidade. Bem, é um retrocesso, que nós estamos vivendo. O Congresso derrubou um veto onde, recentemente, em 2023, o próprio Supremo já tinha, pela DPF 347, dizendo que o nosso sistema prisional vive um retrocesso, um estado desumano, onde as autoridades públicas, os estados, os estados e a União, ela não tem dado um zelo, uma atenção para o sistema prisional. E agora nós temos o veto proibindo as saídas temporárias, no qual fere de morte a nossa Constituição Federal, onde atinge a dignidade da pessoa humana. E ele é totalmente contrário aos tratados internacionais, ao Pacto São José da Costa Rica, entre outros tratados internacionais, onde nós somos signatários. Então é um veto que, ao meu ver, é um veto inconstitucional, tá? É um veto em que a própria PL ela já vinha trazendo algumas inovações. Dentre essas inovações, pessoas que cometem crimes como homicídios, crimes como latrocínio, eles não tinham direito a essas saídas temporárias, a sair para o trabalho. A lei traz uma alteração à LEP, a Lei de Execuções Penais, em que, inclusive, esses sujeitos, esses elementos, eles não poderão mais, obviamente, sair nas suas saídas temporárias. Vai ficar discricionário ao juiz se ele vai cumprir a lei ou vai manter o entendimento da Constituição e entender a inconstitucionalidade dela. Pode, sim, o juiz não dar cumprimento de forma eficaz a essa lei, o juiz da execução penal. Então é algo que a gente vê com muita preocupação, porque a saída temporária, as pessoas não conseguem compreender, e sem adentrar na esfera política partidária, somente de 2 a 5% dos que saem nas saídas temporárias, eles não voltam ao sistema. Ou seja, 5% é uma quantidade de 1.000, seriam 5 pessoas, 50 pessoas. Então, assim, é uma quantidade muito pequena. É uma quantidade, às vezes, até insignificante. E não necessariamente quem não voltou ao sistema prisional vai cometer crime. Não existem relatos que essas pessoas que saem nas saídas temporárias, elas estão cometendo crimes. Existem um ou outro que comete crime, como todos os dias existem crimes no Brasil e no mundo como um todo. Então, nós não podemos monetizar politicamente ou colocar essa cota das saídas temporárias para o sistema ou para as saídas temporárias. Entenda que você, sendo bolsonarista, lulista, você sendo partido da direita, do centro, se você vier a ser condenado, se você cometer um crime de homicídio no trânsito, as pessoas que estiveram no protesto de 8 de janeiro, essas pessoas também terão suas saídas temporárias proibidas, negadas. Então a gente vê que o direito ele é uma linha reta.
Ele é para mim, é para você, é para todos. Então, uma vez que você comemora a perca de direitos, você está comemorando a perca do seu direito, direito do seu familiar, né? Porque nós não podemos levar, e não existe nenhum número, que a saída temporária aumenta a violência no período que é concedido. Neste caso, um veto como este pode criar algum tipo de animosidade entre os poderes? Vai acabar, obviamente, vai ter que ir para o Supremo necessariamente, obrigatoriamente deverá ser provocado. A Suprema Corte, ela é a guardiã da nossa Constituição. Então, a Suprema Corte, tudo aquilo que fere a Constituição, tudo aquilo que ataca diretamente a Carta Magna no nosso país, cabe ao Supremo regulamentar. Eu entendo, né, e respeito opiniões diversas, que a proibição das saídas temporárias ela é contra a Constituição, há uma cláusula pétrea, inclusive a questão da dignidade da pessoa humana. Ela é contra os nossos tratados internacionais, no qual nós somos signatários. Então, dentro do organograma legislativo, nós temos na cabeça da pirâmide a Constituição, no topo, abaixo os tratados, né, internacionais, onde nós somos signatários, são leis supralegais, onde elas prevalecem, inclusive, da PL, que foi recentemente aprovada. Então, eu entendo que ela é inconstitucional, eu entendo que haverá inúmeros debates, nós teríamos diversas outras formas de combater a criminalidade, né? A saída temporária ela tem um efeito social, não por conta de um delinquente que ceifou a vida de um outro familiar, mas uma forma de que aquele indivíduo que já passou um certo período preso, né, aquele período encarcerado, em regime fechado, ele encontra-se no semiaberto, ou seja, ele progrediu de regime, ele vai ter, através da saída temporária, como ele ser ressocializado, gradativamente esse elemento, esse indivíduo, ele vai ser reintroduzido na sociedade. Então, é uma forma para que o próprio judiciário possa analisar a conduta daquele elemento, daquele cidadão, daquele indivíduo, para saber se ele está apto ou não para o convívio social. A lei, inclusive, agora, para quem for trabalhar nos trabalhos externos, eles obrigatoriamente terão que possuir ou portar ou estar de tornozeleira, né, de monitoramento eletrônico. Não acho errado, né? O Estado teria como fiscalizar melhor, né? Não tem efetivo para fiscalizar, mas eu acho que tirar direitos, perder direitos, entendo isso, é um retrocesso jurídico, onde teremos muitas águas para rolar, nós teremos muitos debates a serem feitos, provavelmente o Supremo vai se manifestar sobre. Eu entendo pela inconstitucionalidade da lei, eu entendo que temos que conversar. Vejo alguns comentários, para que o Congresso, se tem o Supremo, né? E não, eu acho que os deputados, os senadores, eles têm sim o poder legislativo, eles têm sim o poder de legislar, de fazer leis, mas essas leis não podem ferir a nossa Constituição. Se eles querem alterar algo, que seja uma nova Constituinte, que altere um dispositivo constitucional, para que sim, possa enrijecer quanto às pessoas que cometeram crimes. Mas fazer leis de forma política, né, de forma para lacrar, para você conseguir de alguma forma capitanear votos, sem que se tenha uma pesquisa, se traga dados reais que tragam um aumento da criminalidade, eu acho que é fere de morte a nossa sociedade, fere de morte o direito, fere de morte a nossa Constituição e coloca os próprios poderes, né, nesse embate onde um terá que dizer se está certo ou não e acaba tendo um conflito interno, né? Só para a gente finalizar, doutor, quem estaria neste momento, qual aprisionado estaria ganhando ainda o direito da saidinha temporária e de que forma isso também poderia atrapalhar na ressocialização? Bem, a saída temporária, com base no projeto de lei, né, com a lei que foi aprovada, inclusive que é cassado o veto do presidente da República, todos estarão proibidos de sair nas saídas temporárias. Todas as pessoas que... A saída temporária, que seria na Semana Santa, no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e no Natal, nesses 5 períodos anuais, a pessoa tem direito a sair por 7 dias, ela sai para o convívio familiar e retorna ao sistema prisional, elas estarão finalizadas. Digo e repito, vai ficar discricionário ao juiz da execução se ele vai cumprir essa lei,
ele pode entender pela inconstitucionalidade. O próprio magistrado da Vara de Execuções do Maranhão, em especial Timon, ele já se manifestou em algumas decisões pela arbitrariedade. Essa lei trouxe que os presos, para que pudesse progredir de regime, precisava de uma análise psicossocial, e aí o Legislativo cria uma situação, uma condição sine qua non para o Executivo, o Legislativo, mas não vê se o Executivo tem condições. Ou seja, no estado do Piauí nós temos uma única psicóloga para atender todo o sistema prisional, e acaba que pessoas que já deveriam ter progredido de regime no nosso estado estão aí, aguardando o Poder Executivo tomar suas medidas, causando e aumentando ainda mais a pena de forma desproporcional. Tá certo, então. A gente agradece, portanto, Magela, que ao doutor José Antônio Cantuário pela aula, né? A explicação, explicou tudo da melhor forma possível para que você que está aí em casa entender melhor esta mudança, este veto que aconteceu e que certamente, como ele bem frisou, muitos debates irão acontecer ainda a este respeito por conta da tamanha repercussão. Eu volto com você nos estúdios, Magela. Então, nosso muito obrigado, Tony, a você, doutor Cantuária, aí por essas informações. Eu concordo aí com o advogado, quando na forma de obedecer à lei, né, de praticar a lei. Como assim? Está na Constituição. Os presos, eles têm esse direito, não é verdade? Mas eu também entendo que não existe ressocialização. A pessoa, quando ela é presa, ela apenas foi condenada a isso, de 30 anos, cumpre lá 3 anos, né? Então ela só cumpriu. Qual foi a ressocialização que teve? Onde é que já se viu ressocialização nos presídios brasileiros? Não existe. Então, quando há essa saidinha no Natal, no Ano Novo, Dia dos Pais, Dias das Mães, enfim, o que acontece? Uma prova de que não existe a ressocialização é que os crimes aumentam. Porque a pessoa tem poucos dias, ali 3, 4 dias de folga, muitos deles retornam, porque compreendem que se infringirem a lei, vai voltar para o sistema fechado, é uma situação complicada. Mas tivemos mortes aí no Goiás, o cara tinha saído no dia anterior, a saidinha que teve aí, o cara tinha saído no dia anterior, foi lá, matou um policial. E são inúmeros os casos, né, doutor, que a gente vê que aumenta. Mas, como disse o doutor, a lei precisa ser cumprida, mas está aí. E como o Tony também disse, é um assunto muito delicado.